acontecendo, Nação Celeste? Definitivamente está acontecendo algo que para muitos era improvável, era impossível. Gerson no Cruzeiro. Temos novos capítulos dessa história que parece chegar a um final muito feliz para quem gostaria de ver o Coringa com a camisa do Maior de Minas. Bora para mais um vídeo. Tá aí a capa de mais um conteúdo, Nação Celeste. Já peço antes de mais nada aquele like bem humilde da parte de vocês. A meta é de 500 joinha. Muito obrigado a cada meta que a gente vem batendo aí nas últimas semanas. Se Deus quiser, é mais um vídeo com a meta alcançada. Já hypa aqui o nosso conteúdo, se inscreva, comenta e compartilha. Sem enrolação, tá? Seguinte, Nação Celeste, temos detalhes importantes para aquilo que parece ser um desfecho de Gerson no Maior de Minas. O maior desses detalhes acabou de desembarcar em BH. Ele, o responsável pela carreira do Gerson. Estamos falando do Marcão Silva, pai e empresário do jogador, ex-Flamengo, ex-Fluminense, ex-Olympique de Marselha e atualmente no Zenit. Ele deu uma entrevista rapidinho para o pessoal lá da Central da Toca. E aí, rapaziada, eu quero que vocês se permitam a olhar a coisa como ela é. A olhar a situação de uma maneira a deixar a inocência de lado. Papo de homem para homem. Sem molecagem. Eu vou trazer o vídeo e vocês vão entender por que eu estou falando para vocês terem essa visão a partir do que vocês vão acompanhar a partir de agora. Bora ouvir o Marcão. Bom dia primeiro. Queria que você falasse. Bom, nação, tá aí, tá? A entrevista que acabou de acontecer. Reunião neste sabadão na Toca 2. Segundo o pai do Gerson, para poder ali trocar uma ideia, para entender em que estágio está a negociação. Marcão, com todo respeito a você, irmão, e aí, com todo respeito a cada um que está assistindo esse vídeo, vamos deixar a inocência de lado, vamos deixar a molecagem de lado, papo sério aqui. Você não foi trocar ideia com a diretoria do Cruzeiro para saber o estágio que está a negociação. Reunião desse naipe você faz à distância. Uma reunião como essa acontece a todo momento no meio do futebol. Você, como pai e empresário do jogador, você é a pessoa mais ciente em que estágio estão as negociações entre Cruzeiro e Zenit. Você é o representante do atleta, você libera as negociações. Se você bater o pé e falar eu não quero sair da Rússia, o Gerson não vai sair. Você está em BH e a sua chegada em BH, ela escancara aquilo que todos nós, ou a maioria de nós, gostaríamos que acontecesse. A negociação destravou. O Gerson está cada vez mais próximo do Maior de Minas. E está acontecendo. E eu vou trazer para vocês aqui detalhes importantes sobre isso. E o porquê você está em BH, que vai além de uma reunião com a diretoria do Cruzeiro que você poderia fazer de onde você mora atualmente. Até mesmo se você estiver de férias, de repente você está, sei lá, em Trancoso. Tu vai ali no hotel, meia horinha com seu notebook, uma webcamzinha, uma GoPro da vida, faz a reunião e volta pro pé da areia. Então assim, Marcão, a coisa tá acontecendo. Notícia do Adroaldo Leal. Vou trazer já já o Samuel Venâncio também, trazendo nessas últimas horas atualizações sobre o que é inevitável. Gerson será jogador do Cruzeiro. O Adroaldo trouxe, rapaziada, nessas últimas horas, Adroaldo agora na Rádio Fã FM. Se você tá por fora, o Adroaldo saiu da 98 e foi pra rádio que promete ser a rádio definitiva dos cruzeirenses. O Pedrinho não é dono, não é sócio, mas é o principal apoiador via Supermercados BH da Rádio Fã. O Pedrinho disse, vocês não falam que a rádio Tatiaia é a rádio dos atleticanos? Então está aí o presente para vocês. Já abordei esse assunto em pelo menos 2 vídeos, em pelo menos um shorts aqui no canal Cruzeiro Nostalgia. Então assim, imagino que vocês já estão cientes do que é a Rádio Fã. Adroaldo Leal agora está lá. E uma das primeiras apurações dele lá é a seguinte: a negociação entre Cruzeiro e Zenit vem caminhando bem. E tudo indica que Gerson será jogador do Cruzeiro. A parte importante da apuração do Adroaldo. Existia um entrave na negociação, mas que nas últimas horas foi destravado. Eu imagino que esse entrave é isso aqui, ó. É o money, é o faz-me rir, tá?
Porque se o Cruzeiro tivesse aceito os 40 milhões de euros solicitados inicialmente pelo Zenit, o Gerson já estava em BH faz tempo. Então existiu ali uma negociação que perdurou durante semanas e, segundo o Adroaldo, o destrave aconteceu. Agora, coincidência o destrave acontecer num dia e no outro o pai do Gerson desembarcar em BH, né, seu Marcão? Enfim, e vou trazer já a apuração do Samuel Venâncio sobre essa situação. Mas bora falar o que o pai do Gerson está realmente fazendo em BH? Já que a reunião ele poderia fazer de onde ele estava? Não precisava pegar um avião para descer em Confins? Segundo Nação Celeste, o que a gente conseguiu aqui do canal Cruzeiro Nostalgia apurar, eu vou ler na íntegra para vocês, tá? Marcão veio preparar a logística para a chegada do Gerson. Casa para morar e tudo mais. Em outras palavras, o Marcão, se ele podia fazer uma reunião à distância, o que só em BH ele poderia fazer estando fisicamente? Preparar a logística para o filho. Dentre essas coisas, o local e a casa que ele residirá em 2026. Claro, caso a negociação tenha um ok. Porque pode até estar 99% certo. Mas se tem 1% para poder dar bosta, pode dar bosta. A gente já viu de tudo no meio do futebol, vocês estão ligados. Cruzeiro chegou a praticamente anunciar, lembra o Guzman? Aquele colombiano do Envigado? O Samuel Venâncio cravou umas 10 vezes essa contratação. Deu M. Então assim, rapaziada, muita coisa pode acontecer nos 45 do segundo tempo. Mas por hora, tá tudo caminhando para que ele chegue nesse mês de janeiro em BH. Agora bora voltar. Agora do que vocês sabem realmente que o Marcão foi fazer em BH, bora voltar para a apuração aqui do jornalista. Já falei do Adroaldo, agora bora pro Samuel Venâncio. O que disse o Samuel nas últimas horas sobre essa questão? Primeiramente, cautela máxima, né? Cautela máxima e paciência. Acredito que paciência e resiliência, as duas palavras que definem essa chegada do Gerson no Cruzeiro. Cautela máxima e paciência. Dessa forma que o Cruzeiro trabalha para chegar a um acordo com o Zenit. Para contratar o jogador, a operação acontecerá por pelo menos 25 milhões de euros. Então o Cruzeiro conseguiu, se você parar para pensar, quando você fala em 25 milhões de euros e você fala em otimismo, como o Pedro Júnior disse ontem na Rádio Itatiaia, você tá falando aqui de um desconto bem legal, né? De pelo menos aí uns 10 milhões de euros, talvez. Enfim, então voltando, para contratar o jogador, a operação acontecerá por pelo menos 25 milhões de euros. Se o Cruzeiro conseguir algo abaixo, vai ser um milagre. Com o Gerson e seu staff, o entendimento é que não tem mais nenhuma barreira. Em outras palavras, já tem acordo. Já tá tudo certo. O que vai receber, o que não vai receber. Se vai ter bonificação, se não vai ter bonificação. Ponto. O BO mesmo é com o lado mais difícil da história até aqui, que é justamente o Zenit, Nação Celeste. E aí agora a gente aguarda, porque ontem eu falei da entrevista do Pedro Júnior a Itatiaia de manhã, e à noite, depois da missa, da celebração dos 105 anos do Cruzeiro, o Pedro Júnior, o VP do Cruzeiro, deu uma entrevista para várias rádios, Rádio Fã FM, Central da Toca, Rádio Itatiaia, O Tempo, 98, tava geral lá. E aí ele voltou a falar sobre o Gerson e ele voltou a falar em otimismo de um desfecho positivo. Se o Cruzeiro está tratando essa negociação tão aberta como eu nunca vi, porque quando trouxe outros jogadores era muito assim, rapaziada, era muito no off. O Pedrinho já falou em entrevista e o Pedro Júnior já falou em pelo menos 2 entrevistas que estão otimistas para a chegada do jogador. Eu nunca vi isso acontecendo. Eu nunca vi. Se vocês lembram, comenta aí em que contratação isso aconteceu. Uma contratação que era tão complicada de se vislumbrar e os diretores do Cruzeiro, os donos do Cruzeiro falavam em otimismo. Geralmente você mantém a boquinha calada e os jornalistas que ralam para conseguir apurar alguma coisa, né? Mas enfim, então ontem teve essas entrevistas do Pedro Júnior, então de otimismo. Teve essa apuração do Adroaldo Leal falando de destrave. Teve o Samuel Venâncio já falando de valor mínimo para pagar o Zenit. Teve hoje o pai do jogador desembarcando em BH. E teve essa apuração. O que esse cara tá fazendo lá em BH se ele poderia tá tratando do que ele disse que trataria à distância?
logística. Logística para a chegada do filho. Tem que primeiramente escolher um local para ele morar e depois que escolher o local, escolher uma casa nesse local. E aí parece que o pai do Gerson prefere ele mesmo fazer esses trâmites do que mandar alguém fazer. Fora isso, nada justifica esse cara ter desembarcado em Confins. Então é pra gente realmente ter um otimismo lá em cima. E é isso, nação. Detalhes apresentados pra vocês. Como eu disse em vídeo, está acontecendo. A não ser que aconteça uma merda muito grande, perdão o palavreado, mas a não ser que aconteça uma coisa muito fora do que tá acontecendo atualmente. Muito fora do atual trilho que esse trem está andando. Gerson será jogador do Cruzeiro. Acredito eu, aqui agora é opinião, tá? Acredito que vai vir com um salário altíssimo. Eu não acho que o Gerson vai ganhar menos que 3,5 milhões por mês. Não acho. Ele ganha atualmente cerca de 5 milhões lá na Rússia, tá? E acredito que o Cruzeiro não paga realmente menos que... No combo, menos que 30 milhões de euros. Seria assim, 25 milhões de euros mais 5 milhões por metas alcançadas. Isso já daria 30, né? Eu acredito que não vai ser menos que isso. Então assim, vai ser de repente, sei lá, 30 milhões mais metas, 25 mais metas. Eu acho que é daí pra mais, tá? Não vai ser os 40 milhões, porque se fosse, não teria essa novela toda, essas semanas todas de negociação, mas também não vai ter 50% de desconto, não. Isso aí a gente pode ter certeza. E mais ainda, né? Outra informação dita pelo Pedro nessas entrevistas de ontem. Não envolve o Jonathan Jesus. Essa negociação não vai envolver o Jonathan Jesus. Para abater parte desse valor, quem disse isso foi o Pedro Júnior, tá? No meu vídeo de ontem eu falei sobre isso, tá? No último vídeo de ontem, né? Ontem teve 3 vídeos. Nesse aqui, ó, com essa capa, eu falei com vocês sobre essa info do próprio VP do Cruzeiro. Tá aí, nação, chegou até aqui, você comenta o seu nível de otimismo e comenta, tá? O quão Gerson será ou não diferente para esse Cruzeiro em 2026. Chegou até aqui, like, hype o vídeo, fique com Deus, até a próxima. Tamo junto!